Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ó Deus, nos abençoa, Pai, durante esse tempo que se seguirá a partir de agora. Já sou muito grato por esse momento de culto, por todas essas etapas que nós já passamos até aqui, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa rica oportunidade de reunir homens e mulheres para cultuar a Ti, de poder ter esse tempo, ó Deus, de entoarmos um culto, de darmos um culto agradável ao Senhor. Que nessa noite, ó Deus, nós venhamos uma vez mais, através desses versículos, olhar para Cristo como nosso grande exemplo a ser seguido, como nosso Salvador e Senhor, como o próprio Evangelho encarnado que nos permite, ó Deus, vivermos aqui nessa terra para a sua glória. Nos faça, Deus, através desse texto, encontrarmos conselhos, motivações para permanecermos firmes, ó Deus, mesmo diante das dificuldades e dos sofrimentos que nós poderemos passar aqui nessa terra. Nos faça, ó Deus, amar uns aos outros, amar o nosso próximo, pregar o Teu Evangelho, ó Deus, para que o Senhor continue salvando pessoas, não somente aqui próximo a nós, mas no mundo todo. Nos faça descansar em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos utilizar mais alguns versículos aqui nesse trecho aqui do capítulo 2, como nós observamos já nas últimas pregações, que trazem estímulos, palavras motivacional no bom sentido, óbvio. Não é simplesmente aquilo que compartilham muitos coaches por aí afora, não é uma motivação vazia ou em coisas efêmeras, mas uma motivação em Cristo e tudo aquilo que Ele pode nos, por graça, nos ajudar a vivenciar e a permanecer fiel nessa jornada. É bem diferente, até porque nas palavras motivacionais que nós encontramos aqui, e em vários outros versículos, mas especial também nessa noite, é uma motivação que considera o sofrimento. Perdas, dificuldades. Quem é que se motiva? Se não for aqueles que creem em Jesus e têm Ele como o maior exemplo daquele que sofreu e hoje reina soberanamente, é algo que está totalmente contrário e em desacordo daquilo que é compartilhado por aí afora. Então é um trecho onde o apóstolo Paulo busca motivar o jovem pastor Timóteo a permanecer fiel, mesmo diante dos desafios em relação ao seu ministério. Que ele continuasse pregando o Evangelho, sem negociar, sem mudar, sem distorcer. E nós sabemos que por ele ter permanecido dessa forma, ele iria enfrentar algumas
dificuldades aqui nesse mundo, assim como o seu pai na fé, né, como ele traz esse relacionamento aqui de afeto, o seu pai na fé, apóstolo Paulo, estava inclusive sofrendo por pregar a Cristo, por pregar o Evangelho. Outra coisa muito importante para nós considerarmos também aqui no início é que a mensagem do apóstolo Paulo não muda. Nós iremos observar mais uma vez aqui durante esses versículos, ele trazendo à tona o Evangelho. E isso é importante de se destacar porque muitas das vezes nós somos tendenciosos no desejo de atrair ou de tornar a mensagem mais atrativa, meio que distorcer a palavra de Deus. Não é que seja errado, tá, irmãos? Não é que seja errado você ter ali um empenho, um esforço para atrair pessoas, para tornar, de um certo modo, a palavra de Deus mais atrativa. A motivação em si não é um erro. O problema é os meios que serão utilizados para essa atração ou para atrair pessoas para servir ao Senhor. A mensagem do apóstolo Paulo não muda. Falar sobre o Evangelho está sempre presente nos conselhos. Não é a primeira vez que nós iremos observar aqui nessa noite. Mais uma vez, ele vai falar sobre isso, sobre o Evangelho. O desejo dele de atrair pessoas para seguir a Cristo, o desejo do apóstolo Paulo, que ele estava ainda compartilhando com Timóteo, que já estava colocando isso em prática, é para que nessa missão de alcançar pessoas, a mensagem não seja modificada. O Evangelho precisa ser o principal meio, ou o único meio, o exclusivo meio de atração para alcançar os perdidos. Foi o que nós já conversamos também em outras pregações, e inclusive eu até faço essa pergunta, uma pergunta retórica, né, para a nossa reflexão. Estamos guardando o Evangelho de Jesus Cristo? Estamos guardando o bom depósito? Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, como estudamos em versículos anteriores, aqueles que pegaram a si mesmo como algo precioso aqui, entregaram para o Senhor, a ideia de entregar a sua própria vida para o Senhor, o seu bom depósito a si mesmo, para o Senhor, ele tem guardado. Mas aquilo que ele entregou para nós, que também é um bom depósito, que também é algo precioso, o Evangelho, a mensagem de transformação, nós estamos guardando sem adulterar. Não somente guardando no sentido de anunciar, mas nós estamos guardando o Evangelho no sentido de vivermos, inclusive isso, na prática. É o que ele está gastando muito tempo aqui, pedindo a Timóteo, pedindo também a homens que seriam levantados para pregar esse Evangelho, e espera-se de cada um de nós, de mim e de você, de nós que aqui estamos nessa noite. Foi assim que ele concluiu os versículos que antecedem aqui o versículo número 8, no trecho que nós compartilhamos na última pregação. Ele trouxe ali alguns conselhos ou alguns exemplos a serem seguidos para que essa missão de guardar o bom depósito possa ser colocado em prática. As palavras que ele direcionou dos versículos de 1 ao 7, mais precisamente a partir do versículo número 4 até o de número 7, foi trazendo exemplos, orientações, conselhos, para que nós venhamos a olhar, colocar em prática e assim permanecermos fiéis. Eu não sei como é que você tem chegado até aqui, por mais que as pregações tenham sido, de um certo modo, espaçadas, mas eu não sei como é que você tem lidado com os versículos, com as pregações de 2 Timóteo até esse exato momento.
Todas as vezes que eu reflito nesses trechos, o meu desejo é realmente ser motivado a permanecer fiel na missão de glorificar a Deus, na missão de guardar o bom depósito. Eu não posso, e eu não quero nem duvidar. Eu acredito que muitos aqui que têm acompanhado essa série devem estar sendo encorajados a ser fiéis e comprometidos, como, por exemplo, os soldados que ele utilizou nos versículos anteriores. A figura do soldado como alguém que é fiel e comprometido na sua missão, para inclusive honrar aquele que lhe comissionou. Espera-se que eu e você, no ato de servir ao Senhor, venhamos a ser fiéis e comprometidos. Mais do que isso, ele também utilizou a figura dos atletas. Que nós, que servimos ao Senhor, precisamos ser semelhantes aos atletas, principalmente na ideia de ser disciplinado e obediente, em busca do grande prêmio. E por último, ele concluiu trazendo ali a figura do trabalhador ou do agricultor, para que aqueles que vêm a servir a Deus nessa missão de guardar o bom depósito sejam ativos, trabalhadores e, inclusive, pessoas que confiam plenamente em Deus. Os agricultores, no caso, literalmente, né, em sua tarefa ali diária, eles são esforçados, trabalham bastante, inclusive de forma braçal. Mas é interessante que mesmo tendo essa participação direta, eles ainda assim precisam confiar em Deus. Porque a colheita ou a chuva que poderá trazer a colheita não depende dele. Aquilo que ele tem plantado ali no seu campo não dependerá somente dele. Ele faz todo o esforço, ele faz todo o trabalho, ele acorda bem cedo, ele se entrega muito, ele trabalha bastante. Mas no findar de tudo, ele sempre está na dependência daquele que poderá fazer com que ele tenha uma boa colheita. Ele traz esses 3 exemplos de uma forma específica nos versículos anteriores. E espera-se que nós que aqui estamos, vocês, nós que desejamos servir ao Senhor, venhamos a tirar, pegar essas características e aplicar nas nossas vidas. Ser fiel, disciplinado, comprometido. Ser fiel e ser comprometido, ser disciplinado e ser obediente, ser esforçado e dependente do Senhor. A gente olha para essas características e talvez possa se assustar ali de imediato, né? Tudo isso é simples assim. É somente isso, né? É somente essas características. Talvez a gente possa se espantar um pouco. Mas isso não significa que nós devemos ser negligentes. É o que de fato aguarda-se de mim e de você. E tantas outras coisas. A gente pegou aqui só algumas características. E a gente pode se espantar, a gente pode ter alguma dificuldade, e aí a gente pode fazer a seguinte indagação: como eu irei conseguir? Como será possível colocar tudo isso em prática? Eu desejo em meu coração, eu tenho ansiado, eu tenho desejado ser fiel ao Senhor, viver para a sua glória, guardar o bom depósito, pregar e viver o Evangelho, mas é necessário essas características. Como será possível? E após concluir esse trecho, nós nos deparamos com o versículo 8, que é uma mensagem de esperança. Após observar esse conselho, após observar todas essas chamadas, todos esses exemplos a serem seguidos, ele inicia o versículo 8 trazendo uma palavra de ânimo, continua, na verdade, trazendo palavra de ânimo e agora fazendo com que eu e você
Diante de todo esse desafio, venhamos a olhar para o versículo 8 e fazer a seguinte leitura. Lembre-se de Jesus Cristo. Considere a Jesus Cristo, tanto como um exemplo, mais um exemplo e agora superior a todos os outros mencionados até então, não somente como um grande exemplo, mas como aquele que será o meio, a fonte, para que seja possível, nós venhamos a colocar tudo em prática em relação aos conselhos que foram dados até então. Lembre-se do autor da nossa salvação. Lembre-se de Jesus Cristo. O maior exemplo a ser seguido e também a base ou a fonte primária e poderosa para que tudo aquilo que tem sido direcionado até então, a força, o poder, as orientações, mas a força e o poder, possa ser algo palpável e acessível a nós. Quando nós olhamos os conselhos anteriores, deve sim suscitar a ideia de responsabilidade. Nós devemos ser responsáveis, mas nunca esquecer do que torna possível, do poder que nós necessitamos para vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Precisamos lembrar de Jesus Cristo. Precisamos lembrar do Evangelho. Lembre-se de Jesus Cristo, versículo 8, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Precisamos considerar, não é por acaso que ele traz essas descrições. Demonstrar a Cristo ou falar sobre Cristo aqui nesse trecho como ressuscitado, pressupõe-se a ideia daquele que morreu ou de que morreu, né, da sua morte. E de tudo que envolveu até esse momento específico. Jesus chegou a ser morto, sim, literalmente, pontualmente. Mas deve ser considerado toda a trajetória até aquele momento. E, inclusive, os sofrimentos que ele passou. Inclusive, a zombaria que ele teve que passar. E aí nós já começamos a entender que, e como eu falei aqui anteriormente, no início, os sofrimentos estarão presentes na nossa jornada. E nós precisamos considerar. Jesus Cristo, o Evangelho, que representa a fonte de poder para que eu e você venhamos a permanecer fiéis, de todas as maneiras, de todas as formas. Além disso, ele era o exemplo de alguém que sofreu. E nós precisamos pegar essa realidade, pegar essa descrição e entender que se o nosso mestre, o nosso capitão, aqui pegando novamente a figura do soldado, sofreu, padeceu, passou por dificuldades, por provações, os seus soldados, aqueles que foram chamados por ele, também passarão. Jesus Cristo deve ser o maior exemplo a ser seguido como uma fonte de poder, mas também como aquele que sofreu. E isso deve não talvez fazer com que eu e você venhamos a soltar fogos aqui nessa noite, mas apenas ser alertados e conscientizados dessa realidade. A gente não deve omitir nada que está relacionado ao Evangelho ou à chamada para viver para a glória de Deus. E inclusive que haverá sofrimentos. Jesus Cristo sofreu, e inclusive foi morto. Mas como nós observamos aqui nessa descrição, porque a morte é apenas nós pressupomos a morte. Mas o interessante é que já nessa descrição, nós já temos também uma palavra de motivação e de esperança. Porque o Jesus Cristo que sofreu e padeceu até o dia da sua morte, ele ressuscitou. É como se ele falasse assim: Timóteo, você irá sofrer. Não somente você, os homens que você irá chamar para compartilhar o Evangelho irão sofrer também. Não somente os homens, os líderes, mas o rebanho que vocês irão pastorear irão sofrer também, porque Jesus Cristo sofreu, morreu, mas ressuscitou.
E assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Ele não somente ressuscitou, mas ele reina, né? Ele conclui aqui, ressuscitado dos mortos e descendente de Davi, suscitando a ideia de alguém que reina. Alguém que é superior a Davi, que foi um rei terreno. Ele é um rei sobre tudo e sobre todos. Haverá sofrimento na nossa jornada. Haverá sofrimento na caminhada cristã. Assim como Jesus Cristo sofreu, mas ele ressuscitou. E isso deve nos trazer motivação para permanecermos fiéis nessa jornada. Logo deve surgir em nossos corações uma esperança, uma confiança. Devemos abraçar acerca dessa promessa. É isso que está sendo compartilhado aqui já no versículo 8. Jesus Cristo ressuscitou e reina gloriosamente sobre tudo e sobre todos. Essa é uma verdade que nós precisamos guardar. Sofrimentos irão ser reais nas nossas vidas. A promessa, a iminência do sofrimento é algo real na nossa jornada, na nossa caminhada. Porém, nós vivemos para além desse tempo, para além dos sofrimentos dessa vida. Romanos, no capítulo 8, no versículo 18, traz uma breve descrição que também deve encher o nosso coração de esperança nesse momento. Ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Haverá sofrimento, haverá dificuldades nesse tempo presente. Mas nós não vivemos apenas para esse tempo presente. Nós vivemos para além desse tempo, para além dessa era. Nós vivemos para a eternidade. O que nós passamos aqui, aqueles que vivem, talvez a média é 70, 80, 100 anos, é nada comparado com a eternidade. Por isso que nós não devemos se apegar a esse tempo presente. Isso não retira as dores, as lágrimas, os sofrimentos, mas deve ter algo certo em nossos corações, que nós vivemos para além dessa vida, e haverá uma glória incomparável a ser revelada para a eternidade, ao ponto de eu e você se manter motivado, mesmo sofrendo, assim como sofreu o nosso mestre aqui nesse tempo. Então, Paulo inicia mais um trecho aqui de motivação a Timóteo, no versículo 8, trazendo novamente a ideia do Evangelho. Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi. Óbvio que essa não é uma descrição exaustiva do Evangelho. Como eu falei, Timóteo pressupunha o Evangelho como um todo. A gente observa aqui, parece até um resumo incompleto e inadequado do Evangelho, mas Timóteo considerava todas as coisas. Até porque Timóteo foi um aluno, um filho na fé do apóstolo Paulo. Aqui apenas a título de apenas uma observação que vale a pena nós guardarmos. Não é o evangelho, não é a descrição, o versículo 8 não é a descrição do evangelho como um todo. Mas são características ou doutrinas presentes, ou verdades presentes acerca do Evangelho, mas não é o Evangelho ou todas as partes que definem o Evangelho. E nós sabemos da complexidade que é defini-lo de uma forma exaustiva. Mas alguém que morreu e ressuscitou e reina, faz parte sim do Evangelho. Assim como a sua encarnação, vida perfeita e tantos outros pontos cruciais dessa mensagem gloriosa. E ele conclui o versículo 8 dizendo assim: conforme o meu evangelho. Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Não se trata aqui que o apóstolo Paulo é o detentor, como alguém que é a base do evangelho. Não é o evangelho do apóstolo Paulo, ou da vida do apóstolo Paulo, ou de um poder que sai
o que emana do apóstolo. Não se trata de alguém que é um detentor do evangelho, mas alguém que foi detido, tomado pela mensagem do evangelho. E aí, quando eu leio esse versículo, a conclusão do versículo 8, eu fiquei refletindo, e é interessante nós refletirmos também aqui nessa noite. Será que nós podemos ou sentimos algo semelhante ao descrito aqui pelo apóstolo Paulo? Será que nós fomos tomados de uma tal forma sobre a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo? Será que essa mensagem entrou de fato em nossos corações ao ponto de acharmos ou se colocarmos como alguém que detém ou foi detido por essa mensagem ou chamar o Evangelho de meu? Será que ele mexeu a tal ponto com as nossas vidas que eu e você, vez ou outra, acabamos fazendo essa descrição como força de expressão, o evangelho que me alcançou, ou o meu evangelho que me transformou, ou o meu evangelho que eu quero anunciar? A ideia aqui, na conclusão do versículo 8, é de alguém que foi tomado por essa mensagem. O apóstolo Paulo foi realmente consumido pelo evangelho ao ponto de fazer uma descrição como essa. Um evangelho seu, meu evangelho, conforme o meu evangelho. O meu desejo, a minha oração é que essa mensagem possa, sim, nos impactar de tal forma que essa venha a ser um discurso meu e seu. Ou que isso venha a ser um discurso nosso, de alguém que foi tomado pelo evangelho, de alguém que foi consumido por essa mensagem, de alguém que foi impactado, transformado por aquilo que Deus foi capaz de fazer em Jesus Cristo para nos salvar. É olhar para essa mensagem poderosa e poder afirmar, com toda a humildade, óbvio, né? Com todo o cuidado, meu evangelho. Nos momentos em que nós viermos a pregar aí afora, compartilhar aí afora, que possa estar dentro dos nossos corações esse sentimento. O evangelho que tomou a minha vida. O evangelho que é meu. O evangelho que eu possuo por graça. É essa a intenção aqui do verso. Não é que o apóstolo Paulo estava trazendo uma outra mensagem e ele nem estava querendo tomar o lugar de Jesus Cristo. O evangelho é sobre Cristo. Mas esse evangelho sobre Cristo tomou a sua vida ao ponto dele achar-se como alguém detentor dessa mensagem poderosa. É dele, ele foi tomado pelo evangelho. Versículo 9, ele segue dizendo: conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro, ao ponto de estar preso como criminoso. Eu faço essa pergunta aqui, qual é a recompensa que nós anseiamos a partir do momento em que nós passamos a servir ao Senhor ou a ser fiel nessa jornada? O que é que nós anseiamos ou o que é que nós desejamos como recompensa por guardar o evangelho? Faz essa pergunta para você. Precisamos fazer essa pergunta. Estou guardando o evangelho? Eu estou buscando pregar de uma forma fiel essa mensagem que me alcançou, que me detém? Além disso, eu estou buscando viver conforme esse evangelho. Agora eu preciso ser recompensado. Naturalmente pode surgir esse desejo, essa vontade dentro dos nossos corações. O que é que nós desejamos como recompensa por guardar o evangelho? No versículo 8, o apóstolo Paulo, aquele que viveu de uma forma, após a sua conversão, de uma forma totalmente dedicada, piedosa, sofrendo, vivendo para a glória de Deus, como consequência
de toda a sua trajetória, de toda a sua dedicação em serviço ao Senhor, o que ele recebeu como consequência no findar da sua vida foi a prisão. Foi receber o título de criminoso. Imagina se ele tivesse alguns amigos que no nosso linguajar nós nomeamos aqui como traíra, né? Um amigo traíra, um amigo da onça. Não sei como é que você poderia descrever aqui aquele cara chato. Aquele cara que implica, que arenga. Se o apóstolo Paulo tivesse um amigo da onça, um traíra, um amigo arengueiro, com certeza ele chegaria para o apóstolo Paulo e falaria a seguinte coisa: cara, que grande escolha tu fez da tua vida. Que negoção, apóstolo Paulo, que tu foi se envolver. Tu que era temido, tu que era respeitado, agora estar atrás das grades. Tu que tinha um nome, de um certo modo, ou segundo esse mundo, um nome a zelar, respeitado, um currículo respeitado, agora é chamado de criminoso. Ou agora encontra-se como um criminoso. Que negoção você fez? Que investimento o apóstolo Paulo, você fez? Essa empreitada em que você se envolveu, essa ideia, apóstolo Paulo, de guardar o bom depósito, levou você para trás das grades. Agora você é um criminoso, segundo as leis ali daquele período. E eu acho que isso poderia, sim, desmotivá-lo. Nós poderíamos nos desmotivar nessa jornada por muito menos. O que é que fez com que esse homem permanecesse fiel, mesmo diante dessa recompensa que eu e você talvez temeríamos? O que é que fez com que o apóstolo Paulo permanecesse fiel, guardando o bom depósito do Senhor, mesmo diante de receber essa recompensa maldita? O apóstolo Paulo só permaneceu fiel, ou permaneceu ainda piedoso, sem desistir, até o último dia da sua vida, motivado por conta da empreitada em que ele estava envolvido, que é como se conclui aqui o versículo 9. Ele estava preso, ele estava detrás das grades, ele agora era considerado um criminoso, mas contudo, final do versículo 9, a parte B, contudo, a palavra de Deus não está presa. É alguém que não pensa em si mesmo. É alguém que entendeu, inclusive, a sua missão primária e primordial, que é viver para a glória de Deus. É alguém que não está tão interessado assim, eu falo aqui entre aspas, não está tão interessado assim o que irá acontecer com a sua vida no tempo presente. O desejo do seu coração, a chama que há no seu coração, ou a motivação de viver aqui nessa terra, está relacionado com a missão que ele foi incluído, inclusive a missão de compartilhar a palavra de Deus. Será que nós estamos preparados para sofrer, assim como sofreu o apóstolo Paulo? Será que nós estamos preparados para enfrentar consequências de viver em um mundo que nos odeia? Que odeia inclusive a mensagem do Evangelho, o bom depósito que nós guardamos? Eu não sei se nós conseguiríamos chegar a tal ponto, assim como o apóstolo Paulo. Porém, nós podemos ter nessa noite um conselho do que fez com que ele entrasse em uma empreitada como essa. Foi por conta da missão que ele foi introduzido. Inclusive na missão de compartilhar a palavra de Deus. Ele estava pronto para perder. Ele estava pronto para sofrer. Ele estava pronto para passar por dificuldades. E se nós formos ser bem sinceros, nós temos dificuldades de se deparar com essa realidade.
nós facilmente podemos ter uma dificuldade em relação à ideia de perder coisas. Como entrar em um empreendimento onde, segundo a ordem deste mundo, teremos prejuízos? Como viver em um mundo sem permanecer, ou sem, não é sem permanecer, mas sem pertencer a esse mundo? Como guardar o nosso coração da idolatria em relação às coisas desse mundo? Como viver plenamente satisfeitos em Deus? Esse é o maior desafio de um cristão. Esse é o maior desafio de um homem e de uma mulher de Deus. Viver para a glória de Deus nesse mundo, sabendo que haverá perdas e prejuízos em relação a questões, a objetos, a diversos exemplos de coisas que são agradáveis, inclusive aos nossos olhos. O apóstolo Paulo foi tomado de uma tal forma pelo Evangelho, que não é que ele desrespeitava as coisas desse mundo, não é que ele demonizava todas as coisas desse mundo, mas a sua visão, o seu coração estava para além desse mundo. É justamente por conta dessa realidade, é justamente por conta dessa verdade que faz com que ele não tenha vergonha nenhuma de ser considerado um criminoso. É justamente por estar com os olhos fitados para além desse mundo, para além dessa terra, que ele não tem problema nenhum em ser encarcerado até o dia da sua morte. O apóstolo Paulo não idolatrava as coisas desse mundo. E era o conselho que ele estava dando para Timóteo. Aquela ideia que a gente tem trabalhado em todos os versículos aqui. Se Timóteo permanecesse fiel, se Timóteo permanecesse pregando, anunciando o evangelho que vai de encontro às coisas desse mundo, os sofrimentos viriam. Por isso que ele está sempre mencionando essa ideia de olhar para além das coisas desse mundo. Lembrar de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo, Timóteo. Isso vai te ajudar a vencer as paixões desse mundo. Isso vai te ajudar, inclusive, a passar por sofrimento. Eu estou sofrendo segundo a visão desse mundo. Eu estou sofrendo. Eu estou sendo humilhado. Eu estou encarcerado. Eu agora sou considerado um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, ou anunciar a palavra de Deus, que evidencia que eu estou dentro da missão de Deus, é muito maior do que os meus desejos passageiros. Está envolvido com o Evangelho, está envolvido com a pregação do Evangelho, está envolvido com a missão de transformar pessoas pelo Evangelho, é muito além, é muito superior de todas as coisas, de qualquer coisa que me prenda aqui nesse mundo. A palavra de Deus não está presa. Nós só conseguiremos permanecer convictos se nós realmente viermos a viver nesse mundo olhando para além dele. Representado aqui, por exemplo, com a palavra de Deus. O Evangelho, que transforma pessoas e que salva pessoas para que eles vivam para além desse tempo. A palavra de Deus, assim como o seu dono, ou a essência dessa palavra, ou o detentor dessa palavra, ou o próprio Cristo, não podem ser detidos. Homens e mulheres devem se motivar. Eu e você precisamos se motivar. Se nós estamos cientes do impacto que a poderosa palavra de Deus é capaz de causar. Se eu e você viermos a refletir sobre o grande impacto, ou sobre a ação poderosa que o Evangelho é capaz de fazer nesse mundo, nós iremos ter motivação o suficiente para nos sacrificarmos, enquanto viermos a viver aqui, se necessário for. Nem todo mundo vai padecer assim como padeceu o apóstolo Paulo, mas é algo possível. E mesmo sabendo que é possível, isso não vai fazer com que eu e você venhamos a abandonar
a missão. Porque estará batendo em nossa mente ou exalando em nossos corações o grande impacto que o Evangelho é capaz de trazer. Tem aquela frase que é muito conhecida, eu não sei se ela é do Juliano Som, que ele diz assim, é uma canção que ele falava assim, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outras pessoas possam alcançar vida, vale a pena morrer sim. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena perder coisas nesse mundo. Vale a pena, inclusive, sofrer nesse mundo. Porque essa aparente morte causará vida a outras pessoas. E mais do que isso, dessa forma, Deus será glorificado. Deus será exaltado. Quando homens e mulheres são capazes, inclusive, de se sacrificar para que o Evangelho alcance pessoas. Dessa forma, Deus será glorificado. O apóstolo Paulo, por mais que tenha realizado todas essas ações dignas de elogios, não era ele que iria receber toda a glória. Eu e você, nós que estamos aqui nessa noite, se viermos a se unir ao apóstolo Paulo nessa ideia de se gastar e de se sacrificar pelo Evangelho para que outras pessoas venham a ser salvas, mesmo colocando isso em prática, mesmo abraçando essa missão, a glória não será nossa, será de Deus. Deus será glorificado. Vale a pena se sacrificar pelo Evangelho. Porque essa mensagem, o Evangelho de Deus, irá impactar a vida de muitas pessoas. Nós podemos ser presos, nós podemos ser, de um certo modo, limitados, parados, ou por uma cadeia, ou por uma palavra infeliz, por algum sofrimento ou por alguma perda, nós podemos aparentemente parar. Mas a mensagem, o Evangelho que nós anunciamos, esse não. A palavra de Deus corre velozmente. Salmo 147, versículo 15. Atos, capítulo 12, versículo 24, diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, mesmo diante dos sofrimentos e das dificuldades que aqueles homens e mulheres passaram no início da igreja. Isso deve nos motivar. Isso deve nos manter fiéis nessa jornada. Nós precisamos considerar isso, se necessário for. Por mais que seja algo aparentemente distante da nossa realidade, mas nós podemos considerar a morte, sacrifício, se necessário for, para que a palavra de Deus continue realizando a sua função, ou para que o Evangelho do Senhor continue realizando a sua função, transformar pessoas. Talvez a nossa realidade não seja semelhante à do apóstolo Paulo, mas existem alguns sofrimentos que nós passamos aqui nessa vida. Existem algumas dificuldades que nós enfrentaremos aqui nessa vida. Existem outras coisas que poderão nos parar aqui nessa jornada, mas nós precisamos sacrificar, se necessário for. Porque nós somos capazes de se sacrificar por outras coisas nesse tempo presente. Nós somos capazes de se sacrificar para sermos bem-sucedidos, financeiramente falando. Nós somos capazes de realizar algum tipo de sacrifício para ter uma estética corporal melhor. Nós somos capazes de se sacrificar ou de realizar algum tipo de sacrifício por alguém querido, por um familiar, por um amigo. Nós somos capazes de realizar sacrifícios pelo time que nós gostamos ou nos aproximamos de uma forma mais intensa. Não é que essas coisas são demoníacas, não é que essas coisas não prestam, mas é apenas para que eu e você venhamos a refletir que nós somos capazes, sim, de realizar sacrifícios. Nós somos capazes de trabalhar por horas e horas,
dobrar rotinas para ganhar mais dinheiro. Nós somos capazes de enfrentar, essa é uma realidade, né, no caso do dia de hoje. Por mais que os torcedores do Fortaleza estejam bem felizes, né, na liderança, com jogar menos, algo fantástico. Mas pessoas se sacrificaram para ir até o jogo. Acho que o valor do ingresso foi um pouquinho mais alto, engarrafamento pesado, um ambiente não tão aconchegante assim. Talvez alguns nem assistiram o jogo. Eu já tive a oportunidade de ir em um jogo lotado, às vezes você não consegue nem chegar até o campo. Mas a gente realiza sacrifício. Existem clubes hoje que têm a sua própria religião. Nós sacrificamos por pessoas. Quem nunca realizou algum tipo de sacrifício quando estava apaixonado? Capaz de abrir mão, inclusive, dos seus objetivos para ter um amor correspondido. Quem nunca se sacrifica horas e horas, né, ou passou horas e horas na academia ali, se alimentando bem, comendo coisas que até não gostava anteriormente, malhando dia após dia, 1 hora, 2 horas. Nós realizamos sacrifício. Como eu falei, aqui não é para demonizar, são coisas boas e que que nós podemos se relacionar de uma forma saudável para a glória de Deus. Nós somos capazes de se sacrificar por essas coisas. Mas pelo Evangelho de Deus, para guardar o bom depósito, nós somos capazes de se sacrificar. Nós somos capazes de passar por algum tipo de sofrimento? Espera-se que sim. É o que se espera de homens e mulheres que foram alcançados por Deus. Se sacrificar por essa mensagem poderosa. Não somente morrer, assim como infelizmente ou felizmente, aconteceu com o apóstolo Paulo. Infelizmente porque ele perdeu a vida, nós sabemos que a morte é algo doloroso, mas felizmente porque após a sua morte ele se encontrou com o Senhor. Não somente morrer pelo Evangelho, mas também viver por ele. Que talvez é também um desafio tremendo e grandioso. Morrer e também viver de uma forma sacrificada, espera-se, de homens e mulheres que foram alcançados pelo Senhor. Morrer e viver, ou como um sacrifício vivo por esse Evangelho. Para a gente concluir, o versículo 10 diz assim: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Eu acho que a gente não tem mais dificuldade, né, com essa doutrina aqui da eleição. A gente está sempre compartilhando vez ou outra sobre essa doutrina que é bíblica. Não é algo que nós inventamos, não é algo que surge da cabeça de alguém do dia para a noite, é algo bíblico, é uma doutrina bíblica. Os eleitos são aqueles escolhidos por Deus, chamados pelo Espírito Santo como uma demonstração de graça, para serem salvos e transformados pelo Senhor. Quando nós chegamos no versículo 10, fica muito claro aqui, e é um exemplo agora a ser seguido, que o apóstolo Paulo entendeu e buscava viver conforme a lei de Deus. O apóstolo Paulo ele iria além de uma vida, ou melhor, o apóstolo Paulo não amava somente a Deus. Mas no versículo 10, esse homem amava outras pessoas. Ele amava o próximo. Ele entendeu o resumo da lei. Ele buscava viver segundo a lei do Senhor. Aquilo que nós encontramos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 22, e a partir do versículo 36. A seguinte descrição sobre o resumo da lei. Versículo 36 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame ao Senhor o seu Deus
de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O apóstolo Paulo amava ao Senhor sobre todas as coisas, mas ele também amava ao seu próximo. Ele realizava todo esse sacrifício, ou ele suportava todas essas coisas por causa dos eleitos, demonstrando o amor pelo próximo, e sendo esse próximo, inclusive, inimigo de Deus e, consequentemente, seu inimigo também. Todo eleito de Deus, todo aquele que vai se tornar um amigo do Senhor, anteriormente ou primariamente é um inimigo de Deus. O inimigo de Deus que iria ser alcançado pelo Senhor ou escolhido, porque Paulo aqui, nesse momento aqui, ele estava olhando para algo que iria, algo futuro. Pessoas que seriam alcançadas, no caso seriam os escolhidos de Deus. E mesmo essas pessoas ainda sendo inimigos do Senhor e consequentemente seu inimigo, ele suportava, inclusive, os sofrimentos. E isso deve impactar as nossas vidas, impactar os nossos corações. Isso deve mexer com a nossa maneira de servir ao Senhor. Quem ama a Deus, quem ama ao Senhor, deve amar o próximo. Deve querer o bem, inclusive, do seu inimigo ou do seu maior inimigo. Deve ter um desejo em seu coração que eles sejam alcançados. Nós sabemos que existem os escolhidos de Deus, mas nós não sabemos quantos são e quem são. Existe algum escolhido de Deus, algum escolhido do Senhor, que pode ser alguém que nós éramos até então enormes ou grandes inimigos. E mesmo pelo inimigo, mesmo por aquele que era o inimigo do Senhor, Paulo suportava todas as coisas. Ele tinha um desejo que eles fossem alcançados para a salvação que está em Cristo Jesus. Essa afirmação do versículo 10 deve suscitar em nós um desejo ou uma chama missionária. Saber que existem escolhidos, eleitos do Senhor por aí afora. Se eles existem, nós que aqui estamos, eu e você, poderemos ser instrumentos poderosos para que eles possam ouvir o Evangelho e, consequentemente, serem salvos em Cristo Jesus para viverem uma glória eterna com Ele. Para que eles sejam salvos e se unam a Cristo. Se você tem uma frase muito importante aqui, muito bacana na verdade, de Charles Spurgeon, quando ele diz a seguinte coisa: se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, você mesmo não está indo para lá. Se nós confessamos a Cristo, se nós somos alcançados pelo Senhor, e nós agora sabemos dessa possibilidade ou dessa realidade, de que nós iremos agora viver com Ele por toda a eternidade, que fomos salvos de um castigo eterno e agora vamos para o céu, deve vir junto com esse desejo a vontade de levar outras pessoas também para lá. E se necessário for, até suportar sofrimentos, até suportar dores, para que outras pessoas possam receber esse ato gracioso do Senhor, que era a vida eterna. Se nós temos a convicção que vamos morar no céu, devemos agora abraçar essa missão de ir em encontro ou de ir atrás dos eleitos de Deus. Isso poderá ser uma enorme evidência que eu e você realmente fomos alcançados pelo Senhor. Para a gente concluir, apenas 3 lembretes aqui, retirados inclusive do texto.
O primeiro deles se encontra no versículo 9, só alterando aqui a ordem. A gente leu do versículo 8 até o 10, mas o primeiro lembrete eu quero que nós venhamos a olhar para o versículo 9, que diz a seguinte coisa: pelo qual eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Quero que você guarde essa primeira verdade nessa noite. Os sofrimentos estarão sempre ou aparecerão na nossa vida. Mas nós não devemos parar diante dele. Não devemos ser congelados diante do sofrimento. Porque existe algo para além de nós, que continuará agindo e transformando pessoas, mesmo quando o sofrimento poderá fisicamente nos parar. Aqueles que anunciam a palavra de Deus por conta do sofrimento ou de algum sofrimento específico poderão ser parados. Mas a mensagem que nós anunciamos, não. O segundo lembrete muito importante que nós precisamos ter consciência aqui nessa noite é o que está descrito no versículo 10, ou que pode ser pressuposto aqui no versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Nessa noite, nós precisamos sempre ter em mente em nossos corações o amor pelo próximo. A lei do Senhor envolve amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E inclusive, se esse próximo for um inimigo nosso. E inclusive, se esse próximo tiver feito algum mal para conosco. E o amor a esse inimigo, no caso aqui, pegando exclusivamente o inimigo, é o desejo de que ele venha a ser salvo e alcançado pelo Senhor. Não é a ideia de se colocar em uma situação vulnerável diante do inimigo, não é agir sem sabedoria, não é ser um tolo. Mas como alguém que foi alcançado por Deus, que recebeu um perdão de graça, sem merecer, por ter sido impactado e tomado por essa mensagem, é capaz de desejar salvação até mesmo para o seu pior inimigo. Isso não envolve uma aproximação, isso não envolve se colocar, como eu falei, em uma situação vulnerável para você ou para as pessoas que estão próximas a você, mas envolve um desejo sincero de que Deus o alcance e o salve. E por último, diante de todos os desafios que esperam-se que eu e você venhamos a transpor, a abraçar, e diante de todos eles vier aquele sentimento de desistir, de achar que é algo demais, que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, eu não vou conseguir abraçar todos esses conselhos, eu não vou conseguir ser um homem e uma mulher piedosa, eu até me esforço, mas vez ou outra eu falho, eu tenho dificuldade. Quando eu, ou você que está aqui nessa noite, se deparar com esse sentimento de limitação, olhe para o versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra do Evangelho. Não vai ser pela minha força, não vai ser pela sua força, mas é pela graça. É por intermédio de Deus. É por intermédio de Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Reconheça a sua limitação, reconheça a sua dificuldade ou a nossa dificuldade e venhamos juntos viver para a glória de Deus em total dependência dEle. Nessa caminhada, devemos lembrar constantemente de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor.